Boa noite a todos. Sou Priscila Koller, do PK Cursos e Terapias, e hoje vamos para a nossa 8ª aula dos estudos sobre constelações familiares. No estudo passado, nós falamos sobre as 3 leis que regem os relacionamentos. Então, nós começamos a primeira, que é a lei do pertencimento, e vamos falar um pouquinho, só relembrar um pouquinho essa lei. Depois nós vamos falar sobre a hierarquia, que é a segunda, e o equilíbrio, que é a terceira. Bom, relembrando então a lei do pertencimento, tá? Nós falamos que todos têm direito de pertencer. Se todos têm direito de pertencer, no momento em que a gente começa a excluir pessoas do nosso sistema, do nosso círculo, mas excluir não de ficar, porque eu não quero mais ficar com essa pessoa. Não é isso, é excluir dentro de nós, quando a gente sente que aquela pessoa não é mais nada. E quando a gente começa a energeticamente excluir a pessoa. Isso nós podemos observar dentro da nossa família, ou das outras famílias mesmo, né? Nós podemos observar que muitas vezes tem um ente ali, um componente da família, parente, enfim, próximo ou um pouco mais distante, não interessa, né? Mas sempre tem um que não é bem visto, não é bem aceito e começa a ser colocado de lado, né? Esse movimento de colocar essa pessoa de lado, de não querer ver, de esse ressentimento, né? Essa sensação de que ele não faz parte, isso tudo gera uma energia dentro do sistema, tá? E fere essa lei do pertencimento. Então, o que nós deveríamos fazer, né? Amar essa pessoa, trazê-la para o nosso convívio íntimo, particular. Não é por aí, tá? Segundo aqui os estudos, o que nós precisamos fazer simplesmente é começar a aceitar essa pessoa do jeito que ela é, porque ela não vai mudar de uma hora para outra. A vida vai trazendo situações e experiências para essa pessoa que vai gerar as mudanças nela. Não somos nós que vamos mudá-la. Se a gente não consegue mudar uma pessoa, nós precisamos aceitá-la, entender que ela é desse jeito e que para ela está certa, para ela está funcionando da maneira correta. Ela não entende, muitas vezes, aquilo que nós pensamos, que nós queremos. Então, há esse conflito, né? Então, seria esse exercício da aceitação do outro, como esse outro é, tá? E deixar ele pertencer, aceitá-lo dentro do sistema e seguir a nossa vida, tá? Então, basicamente é isso, tá? Em todas as relações dentro do nosso sistema. Nós falamos também do pertencimento em relação a, por exemplo, abortos, né? Uma criança que ela é abortada, que não chega a nascer, ou chega a nascer e morre muito novinha, né? Ela também tem o direito de pertencer. Quando a família simplesmente esquece dela, ou isso se torna até um tabu, as pessoas nem querem falar sobre isso, como se fosse algo muito ruim, isso já gera esse desequilíbrio, porque essa pessoa que entrou para o sistema energeticamente, ela não está tendo o lugar dela. Então, qualquer ente da família, desse sistema familiar, que não consegue ter o seu lugar dentro do sistema, está sem pertencer. E sem pertencer para qualquer pessoa dentro do sistema, quando ela não pertence, é o mesmo que não existir. É como se ela não existisse. Então, por isso, ocorrem todos esses desequilíbrios, essas situações que nós falamos, até nas vezes nas aulas passadas, de pessoas dentro da família, pessoas que vêm
nas gerações futuras, começarem a representar, então, essas que foram colocadas de lado. Porque é uma forma do sistema trazer novamente, trazer essa energia novamente, até que ela seja vista e seja reconhecida dentro desse sistema, né? Agora, nós pensamos que muitas vezes a gente nem sabe o que aconteceu lá atrás, nas gerações passadas. Nós não sabemos, mas essa energia fica percorrendo de geração a geração. Então, na verdade, é como se não precisássemos mesmo saber exatamente o que aconteceu, porque a própria energia vai se encarregar de trazer aquilo que não foi visto para o agora, para a geração atual. E a própria geração atual vai se encarregar de fazer com que esse ente seja visto e pertença, tá? De uma forma ou de outra, tá? Nos seus próprios pensamentos, comportamentos ou situações que vão ocorrendo com determinadas pessoas do sistema, tá? Então, essa é a dinâmica, né, de se fazer, vamos dizer, entre aspas, aqui, a justiça dentro de um sistema familiar, tá? Lembrando também que não existe nem tempo e nem espaço, não existe. É como se tudo estivesse acontecendo agora. Então, não existe passado, não existe futuro, não existe presente, ou melhor, existe só o presente, na verdade, né? Não existe futuro, não existe passado, existe só o presente, né? E, mais uma vez, nós podemos pensar no nosso inconsciente, que também funciona dessa forma. Para o nosso inconsciente, também não existe passado, não existe futuro, só existe presente. É a mesma coisa. Então, parte-se desse mesmo princípio, tá? Então, a lei do pertencimento, ela vai trazer sobre isso, né? Todas as vezes que a gente exclui alguém do nosso sistema, nós estamos impedindo, negando que essa pessoa tem o direito de pertencer. E isso vai causar, então, um grande desequilíbrio, tá? Isso acontece muito em relacionamentos de casais, por exemplo, pessoas que se casam e se separam, né? Quando a pessoa se casa, automaticamente elas entram para os dois sistemas, o sistema dos dois cônjuges, tá? A partir do momento que a gente se separa, essa pessoa que fez parte até agora do nosso sistema continua fazendo parte. Então, nós não podemos simplesmente chutar do nosso sistema, porque não tem mais como. Essa energia já está fazendo parte do sistema. Então, quando nós temos essa consciência, as coisas começam a mudar, elas começam a ficar apaziguadas em equilíbrio. E esses desequilíbrios, eles começam a se organizar e começam, então, a se harmonizar, tá? Porque foi respeitada essa lei do pertencimento, tá bom? Então, quando a gente fala em rupturas desse tipo, como de casamentos, né, que é um contrato muito poderoso, né, o casamento é um contrato muito poderoso, né, é um contrato que une essas duas pessoas. É como se fosse um decreto mesmo. Então, eles estão unidos e um faz parte do sistema do outro. Então, nós precisamos ter esse olhar, tá? Que, embora essa pessoa já não esteja mais conosco, nós reconhecemos que ela faz parte do nosso sistema, ela pertence a ele, ela trouxe contribuições importantes dentro desse sistema, tá? Embora ela tenha talvez causado também alguns prejuízos, né, emocionais e sabe-se lá mais o que, tá bom? Então, essa é a visão aqui dessa lei, tá? Então, é só relembrando a lei do pertencimento para a gente dar sequência, então, na segunda lei, que é a lei da ordem ou da hierarquia. Essa é uma lei muito, muito importante.
ela traz para a gente um norte muito importante, para que a gente evite muitas questões desagradáveis e que causam sofrimento dentro dos nossos sistemas familiares, tá? Sempre dentro de um sistema existe uma hierarquia, sempre tem aquele que vem primeiro, que vem depois, é sempre na sequência, tá? Então, os nossos antepassados, eles vieram antes da gente, eles estão em primeiro lugar, por isso que se fala tanto em honrar os antepassados, em agradecer, em ser gratos, em sermos gratos a esses antepassados, porque eles vieram antes e eles fizeram o que fizeram até que o nosso sistema chegasse no ponto que ele chegou, até que nós estivéssemos aqui. Então, se eu estou aqui hoje, é por conta do quê? Dos meus antepassados, né? Desses meus descendentes que tiveram a vida que eles tiveram até que eu fui concebida e estou aqui hoje. Né? Então, eles traçaram um caminhar, eles contribuíram energeticamente para o crescimento dessa família. Né? Então, eles vêm primeiro na hierarquia. Quando nós falamos dentro da nossa família aqui, aí jamais na nossa atualidade, quando a gente fala dos nossos pais, por exemplo, os nossos pais, eles vêm primeiro que nós. Os nossos filhos, eles vêm depois de nós. Então, existe essa hierarquia que precisa ser respeitada. A partir do momento que não existe um respeito a essa hierarquia, ocorre novamente um desequilíbrio, né, que vai sendo levado para as próximas gerações, se ele não for visto. Né? Isso vai passando para frente. Uma forma de repetição de padrões de comportamento, tá? E de elementos do nosso sistema futuro honrando, né, esses antepassados que tiveram essa lei da hierarquia desrespeitada. Tá? Então, na nossa família, nós temos os nossos pais, aí vem os filhos, né? O filho mais velho, que seria o primogênito, o do meio, o caçula, tá? Então, sempre o mais velho tem uma supremacia sobre o mais novo. E os pais, eles são maiores do que os filhos, sempre, tá? Então, essa é uma ideia também que a gente precisa entender dentro dessas constelações familiares, tá? Essa, então, graças a essa lei, né, nós pensamos, então, nessa hierarquia como sendo a hierarquia do amor, né, que coloca no amor arrogante, que é aquele que desrespeita a ordem das coisas, um limite, não é? Então, quando você respeita a hierarquia, você não passa por cima do outro. Aquele outro veio primeiro. Então, você não vai ser arrogante e querer estar acima desse que veio primeiro. Então, parte-se desse princípio. Quando nos colocamos no lugar de outra pessoa, acabamos carregando um peso que não é nosso. Aí surgem os desequilíbrios no sistema. Então, quando a gente não respeita a hierarquia, nós assumimos uma posição que não é nossa. Qual é a nossa posição? Se eu hoje sou filha, a minha posição hoje é de filha. Esse é o meu lugar. Eu não posso querer tomar a frente, tomar o papel dos meus pais, porque esse não é o meu papel. O meu papel hoje é o de filha. Da mesma forma que os meus filhos também vão respeitar a minha hierarquia, o que eu sou, né? E não vão tomar o meu papel. Né? Então, isso é a ordem, chamada ordem do amor. Né? No sistema, o arrogante
é entendido como uma interferência e um desrespeito pelo destino do outro, né? Então, se a gente vai analisando tudo isso que é trazido, né, por esses estudos, nós vamos realmente percebendo o sentido que tem tudo isso, né? Quando eu passo por cima daquele que vem primeiro e desrespeito essa hierarquia, né, eu estou tirando do outro o direito dele de exercer o papel dele, de seguir o, entre aspas, o destino dele. Qual é o destino dele? É aquela posição, é aprender naquela posição, é vivenciar as experiências daquela posição. Então, quando a gente vai lá e toma esse lugar, nós estamos assumindo um peso muito grande e estamos tirando do outro o direito dele de ser, de estar na posição que ele tem o direito de estar, né? O arrogante se coloca na posição de fazer melhor do que aquele que está substituindo. Então, nós temos isso mesmo, né? Muitas situações em que, não sei, vocês que estão aí me assistindo, mas em muitos momentos da minha vida mesma, eu quis fazer melhor do que a minha mãe, por exemplo, né? Em alguns momentos, quando eu era ainda uma pessoa que não tinha um conhecimento, não tinha esse, não era mãe ainda. Depois que a gente é mãe, né, ou que é pai, né, a gente percebe como as coisas mudam, né? Então, quando você ainda tem essa imaturidade, você acha que sabe mais do que aquela pessoa, que é o seu pai, que é a sua mãe, né? E muitas vezes quer fazer melhor do que ele. E isso falando em pai e mãe. Agora, quantas vezes não pode acontecer isso entre pessoas, entre amigos, em ambientes de trabalho, não é? Quando a gente quer exercer melhor do que o outro alguma tarefa, e a gente quer ser visto, quer até ser comparado com o outro, exercer melhor aquilo, né? Nos relacionamentos mesmo, em relacionamentos, quando a outra pessoa está com a gente agora, não sei, dando esse exemplo, né? As duas pessoas estão juntas. Então, a pessoa que está ali vê a pessoa que estava ali anterior, né, e quer ser melhor do que aquela outra pessoa, né? Então, isso é tomar o papel da outra. Nós não precisamos fazer isso, né? Nós podemos ter o nosso espaço, nós podemos estar no nosso próprio lugar e ser melhor no nosso próprio lugar, não melhor do que o outro no lugar dele, né? Enfim, todas essas coisas que mostram que a gente está ali querendo o lugar do outro, né? Então, isso desrespeitar essa lei da hierarquia ou lei da ordem daquele que veio primeiro, antes da gente, tá? Quando alguém sai do seu lugar para ocupar o lugar do outro membro, o sistema se desequilibra. Então ocorrem os fracassos dos membros atuais e de seus sucessores. Isso significa, então, que naqueles casos em que um filho maior, mais velho, tem que cuidar dos menores. Então, como faz? Ele não pode? Porque ele vai estar no lugar da mãe e do pai? Isso vai depender. Vai depender de como está sendo feito isso. De que jeito isso está acontecendo. Porque, queiramos ou não, um filho mais velho que precisa tomar responsabilidade e cuidar de irmãos menores tem um peso muito grande para ele carregar. Ele tinha que viver a vida. Quando ele precisa carregar esse peso, isso é difícil para ele. Causa um desequilíbrio dentro do sistema. O sistema, ele é energético, né? Então, ele não vai ficar raciocinando o sistema, ele não vai raciocinar. Ah, mas ele precisa ficar assim. Ele precisa cuidar desses irmãos. Ah, então já que ele está precisando fazer isso, ele não quis, mas ele precisa.
Ah, então vamos tirar isso, e não é assim que funciona. Não importa o que está acontecendo. O que nós estamos falando é de um sistema energético que funciona até de uma forma mecânica. São leis que funcionam de forma autônoma mesmo. Da mesma forma que a gente fala do universo. Quando a gente fala do universo, nós também estamos falando dessa mesma energia. É que a gente está muito acostumado a pensar no universo, quando a gente estuda sobre as energias universais, né? Quando a gente estuda sobre isso, é como se fossem coisas tão diferentes, mas na verdade está tudo unido. Da energia universal até chegar na gente, é tudo basicamente o mesmo mecanismo. Tá? Só que as energias universais, elas são um macro, é muito expandido, é uma realidade muito expandida, tá? E conforme nós vamos colocando isso de forma holística, cada coisa uma dentro da outra, a gente chega na gente, nós somos um ser menor dentro de tudo isso, quando a gente chega na gente, a gente percebe que o mecanismo é o mesmo, não é? O que a gente diz? Que quando a gente pensa em coisas muito negativas o tempo todo, e a gente fica negativo, aí começam a acontecer outras coisas negativas, não é? A gente não atrai essas coisas de acordo com o que a gente pensa, com o que a gente sente. É a mesma coisa. Então, essas energias que a gente atrai, elas não estão pensando, ó, pobrezinha, ele está sofrendo, não vamos lá. Não, a energia não pensa. É um mecanismo que vai acontecendo. Da mesma forma, vai acontecer dentro desse sistema familiar. Da mesma forma, tá? Então, a partir do momento, né, que eu não respeito a hierarquia desse sistema, que eu ocupo o lugar do outro, faço o que é do outro, o que seria tarefa do outro, eu tenho um peso muito maior para eu carregar, querendo ou não, tá? Então, numa hora dessas, uma pessoa que precisa fazer isso, que precisa tomar a frente porque os pais não estão, ou porque os pais não estão porque estão doentes, ou sabe-se lá por quê, o que uma pessoa dessa precisa fazer? Ela precisa ter consciência de que é filho, não é o pai. Embora esteja cuidando dessas crianças, desses irmãos, falando aí desse exemplo, né? Embora esteja ali cuidando desses irmãos, ele tem a consciência que ele não é o pai. Ele só está ali fazendo um trabalho que é necessário, porque não tem outra pessoa para fazer. Mas ele sabe que quem deveria fazer é o pai, ele só é o filho. Então, é uma consciência que essa pessoa vai tendo de si mesma. Ela não precisa se sentir completamente responsável por esses irmãos. Ela vai fazer o que ela consegue. Ela não vai ter esse peso da responsabilidade totalmente nas costas, porque essa pessoa não é o pai, não é a mãe. Então, é complicado de passar essas ideias, né? Porque elas são, assim, de certa forma, bem abstratas, né? E depende da gente entender como funcionam as energias, tá? E não só como funcionam as energias dentro de uma constelação familiar, mas como funcionam as energias na nossa vida. Como isso impacta a nossa vida no geral, não só no nosso sistema familiar. Tanto que não existe só esse sistema com a nossa família. Existem outros sistemas que a gente está ligado, né? Nós temos o sistema profissional, onde a gente trabalha, sistema amoroso, não é? Nós temos outros sistemas, todos os agrupamentos que geram energias com uma mesma finalidade, que vão para um mesmo lugar, que tem ideias em comum, forma-se um sistema.
Então, nós precisamos ter essa visão muito aberta das coisas da vida, para que a gente possa entender, porque senão nós não vamos entender esses assuntos, e vamos achar que nada disso faz sentido. Mas, na verdade, tudo isso faz muito sentido, né? Então, essa troca de lugar, você fazer o que não é seu, né, acaba sendo cobrada pela energia do sistema, como eu disse aqui agora há pouco, como forma de compensação e de se obter o equilíbrio. Né? É cobrada tudo entre aspas. Né? Cobrada por quê? Porque a energia do sistema vai tender ao equilíbrio. Se saiu fora, vai entrar no equilíbrio, de algum jeito ou de outro. Tá? Independente se nós conheçamos ou não a história que está vindo até nós. Por isso que, em muitos casos, nós nem sabemos por que estamos tendo determinados comportamentos. Nós não sabemos. Nós não conhecemos as histórias de todos os nossos antepassados. Aí eu vou dizer, tudo bem, não tem problema. Porque se a gente conhece as leis sistêmicas, nós vamos modificando a nossa forma de pensar, a nossa mente. Nós vamos ampliando esses pensamentos e vamos colocando os pingos dos is, mesmo não conhecendo a história dos nossos antepassados. Né? É isso que faz a constelação. A gente lança a mão dessa ferramenta para entender as coisas da nossa vida, do nosso sistema familiar. Nós estamos dando uma oportunidade de energeticamente colocarmos, pelo menos em parte, esse sistema em equilíbrio, em parte, de uma forma lúdica ali, que é de uma forma lúdica mesmo. A gente sente, a gente se entrega para aquela situação, a gente vive aquilo, nós sentimos energias ali acontecendo, as coisas acontecendo, e quando a gente termina a constelação, a gente está aliviados, estamos aliviados, tá? Por quê? Porque nós trabalhamos energeticamente energias de situações que nem a gente sabe exatamente quais eram, né? Então, quais são as situações em que membros acabam se colocando no lugar de outros dentro do sistema? Então, em que situações acontece isso? Abortos. Ué, abortos por quê? Vamos supor que a minha mãe teve um aborto e depois ela teve mais 3 filhos. Aí ela diz, quando perguntam para ela, quantos filhos você tem? Eu tenho 3. Ela já excluiu. Ela nem lembra mais que existiu aquele primeiro aborto. Então, quando ela diz quantos filhos ela tem, ela vai dizer 4. Um deles foi abortado. Um deles morreu. Que aí ela está incluindo. Então, quando ela inclui esse filho, esse aborto, ela já está dando a ele o direito de pertencer nesse sistema, energeticamente falando, tá? Falecimento precoce de pai ou mãe, que é o caso de filhos mais velhos cuidando de irmãos menores, né? Então, quando falece precocemente, muitas vezes acontece isso. Ou então, acontece também de tios tomarem o papel de mãe ou de pai e terem a vida totalmente modificada, adaptada para uma situação dessa. Então, está tomando lugar e tendo um peso maior, realmente. Mas não tem jeito, tem situações que não tem o que fazer, né? Separação entre pais acontece muito. Por exemplo, a mãe quer fazer o papel do pai, não só o dela, que é o de mãe, mas o de pai também. A mãe, às vezes,
chuta o pai e não quer mais que ele veja nem os filhos e faz o papel desse pai também. E vice-versa, né? Então, queira ou não, é a pessoa que ocupa o lugar do outro dentro desse sistema e causa desequilíbrio. Irmãos mais velhos cuidando de menores, como eu falei, irmãos caçulas fazendo às vezes dos mais velhos também, às vezes acontece. Esposas ou maridos que tratam seus companheiros como filhos, e isso também é muito sério e acontece bastante, né? Até às vezes a gente percebe que parece que a pessoa casou com a mãe ou casou com o pai, né? Porque a forma como é tratado é complicado, né? Então, isso tudo é preciso que a gente perceba, que a gente estejamos atentos. Novos companheiros que se comparam e querem fazer melhor, tomar lugar do outro que se foi, né? Não, cada um tem seu lugar. O outro companheiro que se foi, ele teve o lugar dele, teve o lugar dela. Ninguém vai ocupar esse lugar. Não. A pessoa nova que entra vai ter o lugar dela. Dela não é o lugar do outro, é o lugar dela. É assim que ela precisa se sentir, ou ele. E não tomando o lugar do outro, né? Quando você toma o lugar do outro, o que você está fazendo? Muitas vezes acontece também. Chega uma pessoa de fora, causa ali um problema no relacionamento do outro, entra, né? Dá aquela questão toda, faz uma série de coisas e no fim aquele companheiro vai embora. E aí esse novo entra. Né? E isso é super desastroso dentro do sistema. Tá? Uma série de coisas que acontecem mesmo são bem desastrosas energeticamente dentro dos sistemas familiares. Tá? Então, quanto à hierarquia, nós precisamos levar em consideração alguns aspectos bem importantes, tá? Para a gente formar essa ideia na nossa cabeça. Os grandes dão, os pequenos recebem. Exemplo, pais e filhos. Os pais sempre vão dar muito para os seus filhos. Os filhos nunca vão poder fazer tudo que os pais fazem, porque os filhos vêm depois. Não tem como, né? Os pequenos recebem, fazem bom uso e passam adiante para os seus descendentes. Então é assim que vai funcionando, né? Tudo o que existiu antes possibilitou o que existe agora. Tudo o que existe agora possibilitará o que existirá depois. Então é um passando a tocha para o outro. Não tem um sendo melhor do que o outro. Não tem um jogando o outro de lado, ocupando o lugar do outro. Não tem isso. Todos estão ligados como uma teia energética. Então, estamos todos juntos, ligados, e todos temos o nosso valor dentro desse sistema. A nossa função, a nossa importância. Tá? Se um desses elementos do sistema fica fora, já existe um buraco. Já não é mais um sistema unido. É um sistema falho, que tem um buraco, uma ruptura, né? Cada um tem seu lugar específico no sistema. Eu tenho o meu, minha mãe tem o dela, meu irmão, todo mundo. Nós precisamos respeitar esses lugares. O único lugar leve para nós é o nosso lugar. Esse é um outro ponto importante. O nosso lugar é o único lugar leve. Respeitar a hierarquia não é necessariamente obediência, é respeitar o lugar de cada um e o próprio lugar, mesmo se for necessário desobedecer, sempre com respeito. Então, nós precisamos ter essa postura, né, de respeito, tanto no lugar dos outros, quanto no nosso lugar.
Se querem que nós façamos coisas que não são da nossa alçada, se nós podemos não fazer, nós podemos dizer não, se for necessário. Quantas são as pessoas, eu até conheço algumas, que têm famílias grandes, de mais de um irmão, sei lá, 2, 3 irmãos, os pais ficam muito velhos, muito idosos, né? E é preciso ver questões de saúde, ir atrás de documentação e coisa e tal, e é um que toma a frente de tudo. Os outros irmãos parece que nem são irmãos. Cada um vai levando sua vida maravilhosa e um pega tudo para si mesmo e sai para resolver todas as questões. Então, isso é um lugar pesado, porque um irmão tem o lugar de um irmão e não de 3, 4. Então, não adianta essa pessoa dar uma de mártir, porque às vezes é isso que a pessoa quer mesmo, se sentir muito importante, então é preciso se trabalhar para perceber o que está acontecendo, né? E não pegar esse lugar de mártir. Não. É realmente fortalecer esse sistema, mostrando para cada um qual é a sua parte. Porque se isso não acontecer, vai ocorrer um desequilíbrio nesse sistema. As coisas precisam acontecer como elas têm que ser, né? Essa lei é válida para tudo que existiu antes, também nos relacionamentos, no trabalho, histórias, tudo que aconteceu antes, tá? É como eu já havia falado, nós precisamos respeitar o que vem antes de nós, os lugares das pessoas, né? Todas elas. Os antepassados não podem ser julgados ou endeusados. Precisamos sim compreender e respeitar a história de cada um. Então, ninguém é o mártir, ninguém é o incrível, não. Cada um tem o seu lugar. Apenas precisa ser respeitado. Nós não temos que julgar o que um é, o que foi. Não, cada um tem a sua função dentro dessa família. E as pessoas vão cumprir o que elas precisam cumprir dentro do que é esperado delas, né? E não mais do que isso. Agir assim faz com que não queiramos controlar a tudo e a todos. E assim podemos focar nossa atenção ao que nos faz feliz. E quando a gente pega o que é nosso, faz o que está de acordo com a nossa responsabilidade, de acordo com o nosso papel, a nossa posição, nós conseguimos levar a nossa vida mais leves e vamos estar numa posição de seres mais felizes, tá? Ninguém é feliz carregando um peso que não consegue nem, é uma bola, né, de ferro que está aí puxando, arrastando. Ninguém vai ser feliz desse jeito, tá? Então, aprender a soltar é uma forma de entender que cada um carrega o peso que lhe compete, né? Então, se para aquela pessoa está difícil, tudo bem, eu posso ajudar, eu posso estar junto, mas eu não tenho que pegar o peso dela e carregar e eu sair sofrendo por aí. Não é por aí. Cada pessoa tem as suas questões para aprender, para vivenciar, né? E se eu pego o que é dela, eu tiro dela o direito que ela tem de vivenciar e aprender aquela situação com aquilo, né? Assim, quando chegar a nossa vez, muito provavelmente, pode ser que não tenha alguém para pegar o nosso peso. E aí nós vamos ter que carregar. E será que nós vamos ter a força? Né? Porque a gente já carregou tanto peso dos outros, que quando chega o nosso peso, a gente não consegue carregar. Porque aí a gente já está muito cansado. Né? A harmonia de um sistema
não envolve apenas pessoas felizes, tá? Envolve rupturas, quebras de padrões, quebras de paradigmas. Tá? Então, não é porque um sistema tem questões mais difíceis que ele não está em harmonia. Às vezes está tão difícil para todo mundo, mas está todo mundo no seu lugar, mesmo que sofrendo. Está todo mundo no seu lugar. Está todo mundo no seu lugar, esse sistema está forte, apesar de tudo, tá? E vai ter força para seguir firme juntos, porque é um sistema forte, que na hora da dificuldade está junto, está unido, né? Diferente de um sistema que não respeita essas leis, tá? Onde existem muitas rupturas e muitos desequilíbrios. É igual o corpo físico. Eu gosto de fazer essas comparações, né? O corpo físico, se nós temos ele bem cuidado, se a gente dá para ele o que ele precisa, se a gente dá descanso, boa alimentação, exercícios físicos, se nós conseguimos manter uma tranquilidade mental, uma harmonia nos nossos pensamentos, se a gente não judia do nosso corpo físico, nas horas mais difíceis, nós estamos firmes, nós estamos em harmonia. Até nas dificuldades emocionais, a gente tem uma melhor recepção dos acontecimentos, uma melhor administração, né, desses acontecimentos, tá? Da mesma forma, esse sistema. Então, quando a gente faz uma constelação ali, com o campo, né, nem sempre essa constelação precisa acabar todo mundo felizes para sempre. Ah, e agora todo mundo nesse sistema está maravilhosamente feliz. Às vezes não. Às vezes tem alguns participantes, alguns representantes que não querem ficar, não querem perdoar, mas estão no lugar deles ali. Então está ok. Né? Um pediu perdão, o outro não quer perdoar. Então está tudo bem, está ótimo. Vamos seguir em frente, tá? O sistema ele fica equilibrado quando todos os pontos estão em seus lugares, quando as leis estão sendo respeitadas, tá? Então, isso foi, até aqui foi a lei da ordem e da hierarquia, tá? Eu falei brevemente sobre isso, eu espero que tenha trazido algum entendimento, né? Que tenha feito sentido também. Eu também sugiro que leiam os livros do Bert Hellinger para entender mais profundamente sobre tudo isso, tá bom? E agora a gente vai para a terceira lei. A terceira lei é a lei do equilíbrio, muito interessante também essa lei. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa até aqui? Ou comentar? Quero, Pri. Pode falar. Eu não sei se tem muito a ver, mas, por exemplo, lá atrás, no meu antepassado, meu avô, né? Como eu sou espírita, ele reencarna agora como talvez uma neta minha, um parente. Como que a gente coloca no sistema? Porque a gente não sabe, mas, por exemplo, se eu sou médium e sei que aquela criança é aquele meu bisavô, sei lá, antepassado, como que funciona no sistema? Então, o sistema, tá? A constelação familiar, ela não, na verdade, ela não vai levar em consideração nada que tenha a ver com religião, tá? Crenças, nesse sentido, tá? Então, quando você vai colocar ali, fazer a constelação, for com terapeuta ali, você individual, você vai colocar como você sente que tem que colocar. Não é racionalizado, entendeu? Então não faz diferença. Se ele sofreu lá atrás, você não sabe, na verdade. Você não sabe exatamente como está isso. Então, quando a gente vai fazer a constelação, nós precisamos pegar aqueles representantes
que no caso de uma constelação individual, né, nós vamos fazer com os bonecos. A gente vai colocar os bonecos que vão representar cada pessoa, a gente vai colocar e colocar num ponto ali onde a gente sente que precisa estar, tá? E todo o restante que a gente sente de colocar também. E nós não vamos racionalizar nada, porque toda constelação ela vai ter um andamento fenomenológico. É o que vai acontecendo no momento, de acordo com o sentir. Né? Nós usamos cartas também, cartas de frases sistêmicas, algumas cartas que vão nos auxiliar nesse processo, porque quando eu não tenho representantes humanos, eu preciso ter algumas outras ferramentas também para que eu possa me conduzir nessa constelação. Entende? Seria como uma lembrança, por exemplo, eu lembro do meu avô, ele tem aquele lugar. E o mesmo avô, no caso, que agora é meu neto, também vai ter aquela lembrança, aquele lugar, é isso, né? Então, na verdade, eu sugeriria o seguinte, que quando fosse fazer constelação, mesmo que você tenha algum conhecimento, que alguma entidade, né, falou, informou que é o parente e tal, quando você for fazer uma constelação, tá? Você simplesmente veja aquela pessoa como um avô. Ah, é o avô. E esse é o neto. Acabou. E você pode colocar os dois ali. Porque se a gente for pensar bem, naquela encarnação, ele exerceu uma função. Ele teve um ego. Esse ego, ele foi destruído quando ele desencarnou. Porque o ego, ele é formado de que forma? Ele é formado de acordo com a cultura, com as pessoas, com os pais, com o que é ensinado, com as pessoas que nos rodeiam, as relações, né, que a gente tem, sociais. É assim que é formado o ego. Quando a gente desencarna, esse ego deixa de existir, né? E aí é formado um outro ego quando a pessoa reencarna. Tanto que a gente nasce, segundo a reencarnação, né? Nós nascemos do zero. A gente não lembra. Não lembra por quê? Porque justamente é uma nova chance. Você vai formar tudo de novo. Você vem lá com o seu inconsciente carregado de informações, certo? As informações passadas. Mas nessa atual encarnação, você vem para ter uma proposta diferente. Então, se você vai fazer uma constelação sabendo que o seu avô é o seu neto, nessa constelação, se você sentir de colocar o avô, você vai pôr o avô. Se você sentir de colocar o neto, você vai colocar o neto. E vai trabalhar daquele jeito. Por quê? Porque o neto hoje, ele está sofrendo alguns impactos, algumas consequências dentro desse próprio sistema. Que aquele avô não sofreu, não tinha chegado nesse ponto que está o neto hoje, entende? É complexo, é outra né? estrutura, né? É complexo. É outra estrutura, outras pessoas, é É bem como se complexo. fossem duas pessoas diferentes. Dentro de uma constelação, a gente não coloca religião por conta disso tudo, sabe? Porque a constelação, ela não tem a ver com espírito, não é espírito que vem, o espírito não vem fazer nada, é tudo energético, energético. Existe esse campo energético, onde nós temos essas energias do nosso sistema, que vem lá de trás, de quando a nossa família foi originada. Desde aquela época, essas energias estão aqui atuando. Elas estão atuando, igualzinho o Jung fala do inconsciente coletivo, entende? Aí, Sim. esse inconsciente coletivo e esse inconsciente da nossa família, tá? É como se não houvesse passado, porque ele está aqui agora. Ele não existe ontem e agora não existe mais. Não, ele existe sempre. É como se assim,
entra ano, sai ano, entra geração, sai geração, ele está aqui, ó, só aumentando, só informações sendo modificadas o tempo todo e ali. Parece que ele não sai do lugar, mas ele está totalmente dinâmico, entende? É bem complicado. Mas não é interessante, não é muito interessante. Eu acho assim fantástico, porque não tem como não ver sentido em tudo isso, sabe? Tem muito sentido, né? E não tem a ver, nenhuma dessas leis tem a ver, por exemplo, com preconceito, com coisas mesquinhas do nosso ego. Não tem. São conceitos muito mais amplos do que a gente fechar numa caixinha e ficar com aquele olhar, né, mesquinho, de uma visão fechada, sabe, engessada. Para a gente entender tudo isso, a gente não pode ficar com uma visão fechada. Ter uma Tem que mente ampliar. engessada, tem que ampliar. Você precisa fazer correlações, você precisa entender, estudar mais coisas, ter uma visão ampla da vida, porque aí você vai entender, com certeza, essa proposta, né? Tá. Então, a gente para por aqui hoje, e aí na próxima a gente fala da lei do equilíbrio, tá? E é muito importante que a gente reflita mesmo sobre tudo isso, né? Sem muita pressa, para que a gente possa realmente entender com profundidade esses conceitos, tá bom?